direcionar junto com o professor Cleomar, né? Vai ser um momento de bate-papo. Posteriormente, nós vamos ter a Onira, que vai falar um pouco sobre a questão da organização documental dentro do processo seletivo. Logo após a Onira, a gente vai falar, a gente vai trazer um pouco sobre a estruturação do pré-projeto de pesquisa com a Suzy. E por último, eu vou fechar falando um pouco sobre a prova oral. Então, a gente não vai aqui esmiuçar detalhadamente o edital, porque a gente pensa, nas nossas discussões, a gente pensa que isso é uma tarefa também, já é a primeira tarefinha do candidato, da candidata, né, de esmiuçar, de ler ali, né, todas as situações. A gente vai aqui trazer uma explanação sobre esse edital e dar algumas sugestões com base nas nossas vivências, nas nossas experiências dentro dos processos seletivos que a gente vivenciou. Nós temos aqui pessoas que vivenciaram em 2022, 2023, teve gente que vivenciou lá em 2020. Então, assim, nós temos diversas pessoas de diversos processos seletivos e aí cada um teve uma experiência diferente com relação ao edital. E agora nós temos o edital de 2024/25. Então, nós vamos compartilhar essas informações. O que a gente vai... a Lígia está pedindo autorização de todos para gravar. A Lígia vai gravar para a gente disponibilizar depois esse seminário para as pessoas que não puderam estar conosco hoje aqui ao vivo, né? Então, deem aí a autorização de vocês para ela começar a gravar. E só para encerrar, o que a gente vai pedir para ser feito? A gente vai fazer essas apresentações, e aí eu vou pedir que, se você tiver dúvida, tiver uma pergunta, alguma questão assim, você anota aí, e aí ao final das apresentações a gente vai abrir para responder essas dúvidas, esses questionamentos, e com a presença do professor Cleomar aqui, a gente que é o homem do edital, a gente vai ter essa facilidade de diálogo, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Lígia, e aí a gente deseja a vocês um bom momento conosco. Pode falar, Cleomar. Eu acho que seria bom vocês se apresentarem. Eu não sei se todos já conhecem todos. Também pode ser. O nome e o que, para a pessoa saber quem é que está falando. Quem quer começar? Se ninguém quiser, eu sou o Marcos Paulo, eu sou discente de doutorado em performance, entrei no ano de 2022 e vou estar aqui para auxiliar dentro do seminário. Vocês podem falar a área de formação de vocês e, enfim, acho que basta falar o nome e área de formação e para a gente ter essa noção, né, de com quem a gente está falando também. Então, boa noite, eu sou Onira, sou formada em Artes Cênicas pela Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e sou doutoranda de performances culturais, e agora eu faço parte do grupo de representação discente. Vou estar conversando com vocês também. Bem-vindos e bem-vindas. Vai lá, Suzy. Boa noite, eu sou a Suzy, mas meu nome é Suzane. Eu sou graduada licenciada em Educação Física, estou no doutorado, na turma de doutorado das performances culturais e estou no primeiro ano, né? Entrei no início desse ano, também sou representante discente. Boa noite, só um momento, tá passando um carro de som. É o carro da pamonha? É propaganda do mercado. Bom, boa noite, eu sou a Lígia, sou das artes visuais, formada aqui pela FAF, da UFG, e sou mestranda nas performances culturais, entrei agora no começo de 2024. Então, para começar a falar das linhas de pesquisa, eu vou apresentar aqui rapidinho. Vocês me falam se está aparecendo? Eu não estou vendo vocês. Entrou aí? Sim. Tá. Então vamos lá. A linha de performances culturais, ela investiga as expressões culturais em contextos artísticos, sociais e rituais. Ela vê a performance como ação, com foco na relação entre metodologias e conceitos dos estudos das performances. Tem uma abordagem interdisciplinar que vai de antropologia, sociologia, história cultural, linguística, psicologia, entre outros.
Então, o que isso quer dizer, né? Nesta linha, as performances, sejam elas artísticas, jogos, festas tradicionais, celebrações, rituais, a forma como as pessoas se vestem, os costumes, uma intervenção urbana, a performance de um influenciador, enfim. Aqui elas serão estudadas de maneira interdisciplinar, focando nas sensibilidades e nas expressões dos corpos, nas relações, ou seja, é a performance como ação, como as culturas se expressam através de atos. A linha de inovação em mídias interativas, ela busca analisar os atores e contextos sociais das mídias interativas, além de seus artefatos. Tem estudos sobre usabilidade, acessibilidade e impactos socioculturais das mídias, com foco ajustado para as mudanças socioculturais advindas da inserção tecnológica na sociedade em sua matriz interativa. E tem integração de áreas como design, arte, psicologia, sociologia, educação, economia, direito, medicina, engenharia e comunicação social, entre outras. Então, essa linha de pesquisa ela tem como foco as relações e as ações estabelecidas através do uso das mídias interativas. Como as pessoas se comportam, quais os simbolismos que se estabelecem através delas, quais as mudanças socioculturais que ocorrem em decorrência dessas mídias. Ou seja, a linha busca identificar as tendências, desenvolver metodologias e criar soluções inovadoras nas mídias interativas, com impacto em múltiplas áreas, que resultem em avanços tanto teóricos quanto práticos para serem apresentados nas teses e nas dissertações. E, por fim, a linha de Poéticas e Culturas nas Humanidades Digitais, ela tem uma interseção entre artes, estética, design e tecnologia digital, exploração das performances culturais mediadas por tecnologia, com foco na performatividade em ambientes digitais e na produção de conhecimento teórico e prático. Os problemas de investigação abordados aqui ressaltam aspectos relacionados à experiência contemporânea com a tecnologia e abarcam os modos das performances culturais mediadas, motivadas e registradas pelos aparatos tecnológicos. Ou seja, essa linha de pesquisa explora como a tecnologia muda a forma como nos expressamos, criamos arte e interagimos com o mundo. A ideia é estudar essas tecnologias e suas conexões com a cultura, entendendo tanto o que elas significam para a sociedade, quanto criando novas maneiras de usar e pensar sobre elas. Acho que é por aí. Muito bom, Lígia. Bom, a propósito, eu sou Cleomar Rocha, coordenador do curso de Performances. Complementando, então, o que a Lígia já expôs, nós estamos em uma fase de mudança do PPG. Uma das mudanças é exatamente a revisão das linhas de pesquisa tivemos a inserção de uma linha de pesquisa e a junção de duas anteriores. Então, teorias e práticas das performances e materialidade se juntaram para ser uma linha de pesquisa chamada Performances Culturais, e nós inserimos, então, uma terceira linha, que é a novidade, na verdade, que é a inovação em mídias interativas. Isso porque o PPG ele está migrando da Faculdade de Ciências Sociais para o Media Lab da UFG. E a gente tem aqui a professora Vânia. Vânia, bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Tudo bem, Vânia? Tudo certo. E dentre essas mudanças, já que a gente vai mudar de casa, o programa ele se aproxima um pouco mais do Media Lab, que é a sede de uma rede que está com 8 laboratórios, e tem mais um entrando para a rede, que é da Universidade Federal de Roraima. Então, a gente tem pontos de presença em 8 instituições, em São Paulo, Brasília, dessa mudança, dessa repaginada no PPG. Por isso, nós temos algumas linhas de pesquisa, uma conformação distinta no edital em relação ao site. Inclusive, a pergunta hoje, por que essas linhas de pesquisa não estão
do mesmo modo no site? E a resposta é muito pragmática. O edital nós já fizemos com um novo modelo do regulamento, que já está aprovado, faltando ajustes para publicação por parte da UFG. Então, para aqueles que finalizarem o processo seletivo, já estarão sob a guarda do novo regulamento com essas novas linhas de pesquisa. E o site reflete o que está atual, portanto, o que deve ser substituído no início do próximo ano. Tá? Então, o edital está um passo à frente em relação à temporalidade das linhas de pesquisa. Marcos. Sim, vamos dar continuidade, então, com a Onira. Deixa eu compartilhar aqui. Isto, maravilhoso. Okay. Melhorou para vocês? Sim. Tá. Bom, então eu vou começar aqui com vocês, né, falando sobre o processo de inscrição, que, embora seja burocrático, ele é tão importante quanto as outras coisas, porque numa questão de desempate, né, vocês terão que saber ter essa documentação toda preenchida corretamente, porque ela também pode fazer com que vocês percam pontos. Então, ele é composto por alguns anexos que vocês vão encontrar no edital. Então, temos o anexo 1, o 2, o 4 e o 5. No 1 é a ficha de inscrição. Então, na ficha de inscrição, você vai colocar o número, né, da inscrição, que vai ser fornecido pela Secretaria de Educação, da Coordenação, né? E você vai marcar se é mestrado, doutorado, vai colocar seu nome, caso haja nome social. Então, aqui é bem tranquilo, né? São os seus dados pessoais. E-mail, data de nascimento, estado, identidade, CPF, né, os telefones. No caso, você, se for do mestrado, você vai selecionar um item, né, de uma língua estrangeira, que as opções são essas aqui, né, inglês, francês, espanhol e português. E já, se você for do doutorado, você terá que ter duas línguas, né? Se você já vem do mestrado, pode ter feito de inglês e agora fazer espanhol, uma dessas línguas estrangeiras. E aí também você vai escolher qual a linha de pesquisa, né? Pegando a explicação da Lígia, fez sobre as linhas de pesquisa, aqui nós temos as 3 linhas as quais você vai escolher qual que o seu projeto mais dialoga, né? São performances culturais, inovação em mídias interativas ou nas poéticas e culturas nas humanidades digitais. O seu título, né, do pré-projeto, a qual você pretende concorrer. E também você vai fornecer o orientador dentro daqueles que são professores do PPG, que você pode pegar a lista dos nomes deles no próprio site do programa e colocar aqui o nome, e ao final você vai assinar esse documento, né? Com a assinatura do candidato, vai escanear e vai também para compor a sua inscrição. Partindo para o anexo 2, é o termo de autodeclaração, né? Que você vai se autodeclarar, no caso, se você for de um desses grupos minoritários que temos aqui presente, que é pessoa negra, preta ou parda, se você é indígena, se você é pessoa negra quilombola ou integrante de povos e comunidades tradicionais, se você é uma pessoa em situação de imigração forçada, se é cigano, mulher, mãe ou tutor, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência, ou se tiver um outro caso, uma outra situação que ela não conste dentro desses itens, você vai especificar qual seja, né? Aí você também vai colocar data, né? Você está fazendo a inscrição e vai assinar e também vai escanear para compor a sua inscrição. Caso você não pertença a nenhum desses grupos minorizados, né, que estão aqui descritos, e que também você pense em algum outro que não esteja aqui, você não precisa preencher e nem enviar este documento. Anexo 5 é declaração de autoria, porque espera-se que seu projeto, mesmo que seja um desdobramento de uma especialização, de uma graduação, ou do próprio mestrado, caso você almeje entrar no doutorado, que ele seja da sua própria autoria, que não haja plágio, porque isso também é um critério para você seja desclassificado logo na própria inscrição, né? Ela não seja homologada. Então, aqui você vai inserir também o seu nome, né? Você vai digitar o seu nome, vai declarar para os devidos fins que o seu projeto intitulado, coloca o nome da pesquisa, que está aqui em vermelho,
apresentado para o processo seletivo do curso de mestrado ou doutorado, aí você pode, se for mestrado, você apaga onde fala doutorado, porque se for mestrado, você apaga a parte do doutorado, conforme o seu caso, né? E vai também colocar a data, né, e vai assinar. Igualmente, a sua identidade, que também deverá ser escaneada, que também deverá ser enviada para a sua inscrição via e-mail. No anexo 6 é a tabela de pontuação de currículos. Essa tabela, ela assim, quando eu fiz a primeira vez o mestrado, eu achei assim confusa, né? Porque eu fui fazer e fui procurando os documentos. Já para o doutorado, o que eu achei mais prático? Primeiro eu peguei tudo que eu tinha, todos os documentos que eu tinha enquanto curso da graduação, fui também vendo o que precisava e tendo eles à mão, né? Seja impresso ou seja digital, você consegue organizar eles na hora de colocar. Aqui, então vamos lá. Então você vai colocar seu nome. Todos os documentos que eu estou passando aqui, eles estão em Word, você pode preencher e ao final você vai escanear, né? Vai transformar em um PDF único e vai enviar para a sua inscrição. Então aqui você vai colocar o nome do candidato, né? O seu nome. E aqui você vai colocar as atividades as quais você tem. Então, você vai olhar na tabela e ver o que você tem dessas documentações. Muito importante que você enumere essas. Não dá para colocar tipo curso misturado com graduação, misturado com seminário. Então, você vai colocando numeração em cada um dos seus documentos por ordem aqui mesmo da própria tabela. A tabela é formada por 6 itens, né? Que é a formação acadêmica complementar seria a primeira. Então, aqui você percebe que aqui tem a natureza do que é, né? Se você tem uma especialização, você pode colocar aqui, que são 50 pontos. Se você já terminou, né? Caso você esteja fazendo alguma aqui, ainda não está no término, você também pode ter uma declaração sobre isso, vai valer 20 pontos. E aqui do lado você vai colocar a quantidade. Se você tem uma pós, 2 pós, tá? Tem uma especialização, 2 que está fazendo, não terminou. Então, aqui, além de colocar aqui assim, 50 pontos, você vai colocar a quantidade aqui, se for mais de uma especialização, se for mais de uma pós, né? Número do documento, então aqui no caso, se eu tiver uma especialização e terminada e uma que eu estou ainda cursando, eu vou colocar documento 1, documento 2, né? E aqui no lado eu vou colocar a pontuação declarada, certo? Então, 50 pontos, no caso, tendo uma. E aqui é onde fala conferência da banca, nesse item aqui, ó, vocês não vão preencher. No caso, a banca que vai fazer para ver se realmente aquilo que você coloca corresponde à pontuação e também se é realmente comprovado aquilo que você disse que está fazendo, né? Se atente também que muitas vezes você vai querer colocar, vou colocar em 3 pós, vou colocar 3, mas temos aqui embaixo também o máximo de pontuação que a soma é permitida para cada um dos itens, né? Então, aqui você percebe que o máximo de 50 pontos na soma de todos os itens imediatamente acima. Então, você vai colocar o que você fez, mas ele vai ter um total de 50 pontos. Aqui, né, mais abaixo, nós temos outras atividades extracurriculares, né? De 64 horas ou mais, você tem curso, mini curso. Então, você que vai adequar aquilo que você tem nessa tabela. Então, digamos que lá eu tenho uma pós, um curso de especialização que eu terminei. Então, documento é 1. Eu não tenho uma pós que eu estou terminando, eu não tenho cursos, não tenho mini curso, mas eu tenho um pôster no evento. Então, o pôster do evento vai ser o meu número 2. Então, sempre atento na sequência dessa tabela para você ir numerando aquilo que você tem. O que você não tem vai ficar em branco, tanto na pontuação quanto na numeração. Então, também aqui, todos eles têm um máximo que você pode adquirir. Nem esse, por exemplo, são no máximo de 20 pontos. Então, é algo assim, que basta vocês prestarem atenção, né? E ir fazendo lentamente, né? Organizando, vendo que primeiro você vê tudo que é possível pontuar, veja o que você tem e vai organizando de acordo com o que tem aqui a tabela. Temos eventos acadêmicos, né? Agora vamos para a produção, o item 2, produção acadêmica científica. Aqui, caso vocês, né, que estão tentando tanto mestrado como doutorado, que já escreveram um livro, um artigo, algo de autoria, também tem a pontuação. Então, aqui nós temos trabalhos, livro, e ele deixa bem claro o que é, né? Um livro publicado, incluindo a coautoria, trabalho premiado, livro para didática, capítulo de livro, um artigo. Então, todos os itens que tem aqui são aqueles que você poderá colocar
e colocando e requerendo essa pontuação para somar no seu currículo, né, na sua banca enquanto candidato. Artigo de opinião, resenha, resumo de trabalho, e no item 3, né, que é o seu desempenho acadêmico na graduação. Então, aqui, caso você já tenha concluído a sua graduação, que possivelmente todos aqui já tenham concluído, dentro do prazo do curso, você vai ganhar 20 pontos. Então, vai colocar lá o seu histórico de graduação, vai numerar esse documento e vai declarar quantos pontos que você tem, né? No item 4, atividade de pesquisa. Se você tem algum vínculo com algum projeto de extensão, para cada vínculo 50 pontos, sempre pensando em quantidade, qual que é o ponto, qual é a numeração que ele vai na tabela. E o quinto item, atividade de ensino, né? Se você já deu uma disciplina no curso de graduação, se você já fez orientação de trabalho final em graduação, se você foi membro de alguma banca de defesa, né? Se você desenvolve alguma atividade docente de ensino fundamental, que a maioria dos professores então, vai ter essa numeração, e você, nesse caso, ganha 10 pontos por ano. Então, se você tem 5 anos de professor, você vai totalizar 50 pontos por ano, né? Assim, ao total, né? 10 pontos por ano, você terá 50 pontos. Atividades docentes em cursos livres também, né? Assim, no mínimo de 32 horas, você vai ter 5 pontos se você ministrou 4 cursos anualmente, então, para cada ano, você teria 5 pontos. Então, se fosse 3 anos dando curso, 3 vezes 5... E o último item são as atividades artísticas e similares, né? Para aqueles artistas que estão na ativa, que eles fizeram alguma produção artística de algum produto, alguma apresentação musical, teatral, circo, também terá pontuação de 25 pontos. No caso, alguma premiação de algum evento. Então, todos esses itens relacionados a produções artísticas feitas por vocês também haverá pontuação. E, ao final, você vai imprimir pode ser feito, né, digitado, você vai imprimir, vai assinar, e aí, depois de assinado, você vai escanear e juntar todos os outros documentos. Então, essa é a parte, né, que você vai enviar para fazer a sua inscrição. E tem um outro anexo aqui, que é o anexo 8, que fala a sugestão de bibliografia para você fazer a sua prova teórica. E esse aqui é mais Scheck, a Hertmann, Turner, né? E aí, esses são os itens, né, importantes também na sua inscrição. Então, obrigado, né, pela participação. Eu não sei se já pode abrir para pergunta, Marcos, sobre Cleomar. Eu queria complementar, Unira. Tá, eu vou parar de compartilhar, pode ser? Pode, por favor. Primeiro, obrigado pela apresentação. Deixa eu esclarecer somente alguns pontos. O primeiro deles é sobre o orientador pretendido. É interessante que todos os candidatos indiquem um orientador, que naturalmente vocês têm liberdade para fazer contato com ele, o possível orientador, e verificar o interesse de orientação que esse docente tenha. Mas o programa, ele não se obriga a fornecer exatamente esse orientador. Então, se aquele orientador, quando consultado, tiver interesse em acompanhar o seu projeto, tudo encaminhado, e nós faremos esse encaminhamento, mas caso ele esteja já com um número superior à sua capacidade de orientação, ou se ele demonstre não ter interesse no projeto, ele não poderá fazer esse acompanhamento. Então, é uma sugestão de orientador que nós naturalmente vamos tentar observar, mas é apenas como sugestão. Quando o candidato faz contato com um possível orientador e eles têm uma conversa, e não pode ser orientação, tem que ser somente conversa, o professor está impedido de orientá-los a montar o projeto, mas ele pode naturalmente conversar sobre os interesses dele, sobre os temas e eventualmente sobre a pesquisa dele. Isso já facilita essa condução de identificação e aceite do orientador. Então, é de todo recomendável que vocês procurem os docentes que tenham mais afinidade com a pesquisa para tentar esse diálogo, porque esse momento de indicação e aceite de orientação já estará encaminhado.
A outra coisa é sobre currículo. Não adianta ter o Lattes, é preciso comprovar com certificados, diplomas, enfim, os próprios artigos, tudo que você declarar ali. Então, nós já tivemos casos de candidatos que preenchem essa ficha e não coloca metade. Aliás, eu tive um caso que não colocou nenhum comprovante, só anexou o Lattes e nos encaminhou. Vai zerar, vai ficar com 0 no currículo. O currículo é comprovado. Nós nunca sabemos se o nosso ex-quase ministro da Educação, Carlos Decotelli, virá fazer o processo seletivo. Se ele vier e não apresentar ali o que ele alegou no Lattes, vai zerar. Então, é preciso comprovar. E, por favor, facilitem o trabalho da comissão com essa itemização que a Onira colocou. Então, só junte tudo e nos entregue de qualquer jeito, porque errar é humano e, às vezes, quando está muito bagunçado, a gente acaba não vendo algum item que você declarou, mas, eventualmente, está lá no verso de algum outro documento e a banca não visualizou isso, e olha que são 3 professores olhando. Então, para que a gente evite recursos, organize, coloque ali na sequência. Vocês viram que tem um limite de pontuação por item. Então, tem 2 especializações, não vai adiantar nada você colocar as 2, só pode fazer 50 pontos naquele item. Então, coloca só uma e está valendo. Vamos organizar isso para que vocês tenham efetivamente um currículo comprovado, consistente e bem pontuado. Tá bem? A prova de títulos, ela não é eliminatória, mas ela é classificatória. Então, quem tem um currículo, uma baixa pontuação curricular, pode, inclusive, não ingressar no PPG, porque será preterido em relação àqueles candidatos que tenham uma pontuação maior nesse item ao final do processo seletivo. Tá? Então, coloquem ordenado e só observem qual é a sequência para auxiliar o processo de conferência e validação do que vocês mesmos declararam. Cleomar, só uma pergunta antes de passar para a Suzy. Em relação à assinatura, vale a assinatura do GovBR? Vale GovBR, olhe, vale BR. Com fogos de artifício e tudo mais. Sim, concordo com a professora Vânia. Essa parte do currículo, ela é bem trabalhosa. Bem trabalhosa. Então, assim, já começa a organizar os PDFs dos comprovantes, atualiza o Lattes para colocar tudo junto ali, colocar essas identificações de cada item que tem na tabela, porque é a parte que realmente dá mais trabalho de ser feito, porque aí tem que juntar todos os PDFs, depois juntar todos os PDFs com a ficha de inscrição, e aí é realmente mais trabalhoso. Sim, tem que ter o comprovante da instituição, né, ou carteira de trabalho assinada, ou uma declaração de vínculo, né, empregatício, que aí isso comprova que há essa ligação. Suzy, é com você. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Tá aparecendo aí certinho, né, para vocês? Sim. Sim. Bom, então eu peguei. Boa noite, né, para quem chegou depois. Eu sou a Suzane, ou Suzy, aquela assim, dupla personalidade. Mas eu vou falar para vocês sobre o pré-projeto de pesquisa. Eu peguei os itens do edital e reorganizei só para ficar um pouco mais didático, né? Mas todos esses itens estão dentro do edital. E a primeiro item é a formatação. Então, ele indica um formato, eu acho que isso é importante
ficar atento, porque isso é muito básico, né? Mas as pessoas, às vezes, não costumam seguir algumas formatações. Então, acho que quando um avaliador recebe um projeto que ele não está nem na letra que está indicado no edital, já dá um entendimento ali que a pessoa não está tão atenta ao processo. Então, essas coisas, a formatação acho que é muito básica, que é a fonte, Times New Roman, falando assim, chique, o espaçamento entre linhas, um e-mail. Não sei se vocês costumam usar o Word, né, o editor, mas tem um espaçamento entre linhas e tem um item lá no espaçamento que você pode colocar um extra, já viu? Colocar 6 acima da linha, aí fica um e-mail e ainda fica aquele espaço grandão. Então, é bom sempre vocês ficarem atentos que tem que zerar aquilo ali para deixar só um e-mail mesmo, para não ficar muito grande. O tamanho da letra 12 e o número de páginas, no mínimo 12 e no máximo 14, incluindo a bibliografia, né, e todas as informações. Então, é o trabalho o projeto completo. Na escrita do pré-projeto, não pode ter a identificação da pessoa que está enviando. Então, digamos que você vai escrever seu trabalho e você vai se basear, se fundamentar em um trabalho anterior, né? O ponto de partida é um trabalho anterior. Eu sugiro que você coloque, ó, a partir do trabalho do fulano de tal, você se cita em terceira pessoa, para não dar a entender que você está falando de você mesmo, né? Porque não pode identificar a sua pesquisa, o seu nome dentro do trabalho, e se você for usar algum trabalho que você já publicou, você coloca como se não fosse você, né? Como se fosse um trabalho mesmo de outra pessoa. Então, não pode pôr nome, né? Sua identificação lá não vai ter. Durante o texto também você não se deve dar nenhuma pista. O quê? A aprovação, né? O trabalho ele tem que ter pelo menos, né, média 7 para poder ser aprovado, né, para a próxima etapa. E as partes do projeto. Especificação, que é o título, a área de concentração e a linha de pesquisa, o resumo de até 20 linhas, definição do problema de pesquisa, justificativa, objetivos, fundamentação teórica e metodológica, cronograma e referências. Então, espera-se que todos esses elementos estejam dentro do pré-projeto. E quando você concluir a escrita do pré-projeto, você vai nomear o arquivo que vai ser enviado, colocando o título do trabalho mais o nome do docente, da docente que você pretende que oriente você. Então, tem um exemplo aqui, esse exemplo é o próprio exemplo do edital, performances das diferenças, tracinho, professora Maria da Silva. Então, você não vai pôr o seu nome, não é o seu. É o título do trabalho e o nome da pessoa que pretende que você quer como seu orientador ou sua orientadora. E o projeto, ele vai ser avaliado a partir de certos critérios, que você tem que se atentar tanto no momento da escrita, mas que lá, depois que você enviou o projeto, isso vai ser cobrado na parte da prova, né, oral, que é a entrevista, que o Marcos vai falar mais daqui a pouco. Mas apresentando esses quesitos também que estão na avaliação do pré-projeto, o item A, construção, estruturação e organização formal do pré-projeto. Então, digamos que a pessoa está lendo o seu projeto, ela quer saber, mas qual é o objetivo mesmo? Aí o objetivo não está... eu quis pôr o objetivo no corpo do texto, solto. É uma escolha. Mas se você já deixa lá o tópico objetivo, já que está pedindo no edital, talvez é melhor, porque o avaliador ou a avaliadora vai olhar e vai saber onde está exatamente. Então, essa organização dentro das partes que já está previsto no edital é algo que acho que seria bacana de ser bem seguido, né, para evitar a perda de ponto. Item B, capacidade de reflexão, articulação, elaboração e apresentação de ideias e argumentos. Então, como que você vai construir o texto, né, a justificativa, como é que você vai apresentar esses elementos, trazendo essa
argumentação, organizando o texto, linkando um parágrafo com outro, explicando as ideias, de uma forma que a pessoa entenda que aquele objeto de estudo faz sentido ser realmente estudado, que justifica a si mesmo, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, acadêmico, que aquela pesquisa faça, né, se aconteça. Item C, nível de diálogo com a conceituação estabelecida por este campo de pesquisa. Então, você vai ter que apresentar um certo domínio, tanto no diálogo que é construído, como no próprio item D, né, no domínio conceitual. Então, você trazer os conceitos desse campo, porque como o campo de performance ele é abrangente, é importante você ir Depois a gente coloca, trazendo tá? também esses elementos para que não fique muito solto. Capacidade de expressão escrita. Tá bom. Pertinência da bibliografia. Então, a Onira já apresentou ali que tem uma pista, né? O pessoal dá uma dica de referencial para você estudar para a prova. Então, talvez seja interessante que você já busque. Será que dá para eu trazer isso aqui no meu pré-projeto? Porque, né, já estão indicando ali quais textos são interessantes. E adequação à linha de pesquisa. Então, o que a Lígia apresentou inicialmente também, vocês darem uma olhada em qual, de fato, a pesquisa vai estar localizada. E desses itens, né, do A, B, C, D, E, a gente vai ter ali de 0 a 1,5 pontos, e o último item, G, 1 ponto. Aí, eu trouxe aqui só para... Esse aqui, gente, não é um modelo do programa, tá? Esse aqui é o meu, que eu submeti. Então, assim, pode ser que não ganhou 10, ele não foi 10, não foi nota 10, mas, assim, só para vocês entenderem que não precisa de capa. No modelo, não pede capa, contracapa. Então, são 14 páginas, é meio que nesse formato, né, de texto corrido. Então, vocês vão ver que no começo eu já pus o item especificação, colocando título, área de concentração, linha de pesquisa, que isso é pedido no edital, o resumo, né, com até 20 linhas, e já cada item que estava no edital eu fui colocando um por um e fui desenvolvendo. Aí, até mesmo no ponto que é junto, que é a fundamentação teórica e metodológica, eu senti necessidade de fazer uma pequena separação, eu coloquei um subtópico, mas isso não é obrigatório. Foi mais para eu me organizar, organizar minhas ideias, então eu coloquei ali um 6.1 e um 6.2, né, que foi a parte do conceitual e o percurso metodológico, eu fiz uma separação. Ficar atento às normas da BNT, citação, como que vai referenciar. E cronograma, é importante vocês terem essa dimensão de quando, né, ingressa no curso, quantidade de tempo. Só um minutinho, tá, filha? E, por fim, as referências. Então, como eu disse, esse projeto não foi nota 10, só estou mostrando porque muita gente sente dúvida, às vezes, mesmo que lá não está escrito que não precisa de capa, tem gente que faz uma capa, faz uma contracapa, e aí isso já perde espaço, né, de texto para vocês construírem o projeto. E é isso, minha apresentação. Qualquer coisa eu deixo, né, para depois nas perguntas. Beleza. Então, vamos aqui pegar a apresentação. Então, deixa eu colocar assim para eu ver vocês. Então, eu vou falar sobre a prova oral, que também é a entrevista, que é uma etapa crucial dentro do processo seletivo. Então, é o momento em que você vai ser questionado, arguida, com relação à questão do seu projeto de pesquisa. Então, é nesse momento que você
vai poder defender a ideia de que da execuibilidade do seu projeto de pesquisa. Então, no edital, nós temos 30 minutos para a realização dessa prova oral. Não quer dizer que a sua apresentação tem que durar 30 minutos. A banca já vai ter lido o seu projeto, seu pré-projeto, antes da sua prova oral. Se ele já foi aprovado, a banca já vai ler, já vai ali anotar as perguntas que vai fazer durante a entrevista, durante a prova oral. E ali você não precisa, quando você for apresentar o seu trabalho, você não precisa esmiuçar ele demais. Você vai trazer ali alguns pontos que são marcantes, que vão fazer com que a banca entenda que você articulou bem a sua ideia, o seu problema de pesquisa, com a sua linha de pesquisa, com a linha de pesquisa do programa, né? A intenção de pesquisa com a linha de pesquisa do programa, e você conseguiu articular isso com as bibliografias sugeridas e com a que você trouxe adicionalmente. O objetivo é testar o seu domínio sobre o projeto de pesquisa. Se você realmente, aquilo que você escreveu ali, você compreende, se você compreende o tema, se você compreende o problema, se você realmente tem um domínio dessa bibliografia, né? Lá na bibliografia sugerida, tem os textos da professora Luciana Hartmann, tem o livro da Diana Taylor, que é Arquivo e Repertório, que não é só das performances culturais, quem é da arte da cena, quem é da dança, quem é da música, sempre vai ouvir um pouco de Diana Taylor nos eventos científicos, porque Arquivo e Repertório é um negócio que não tem como ficar de fora. Então é um livro muito, muito rico em temas de discussão na área das performances. E aí é importante que você traga essa articulação com as bibliografias, ainda mais quando você estiver apresentando o seu problema de pesquisa. O projeto de pesquisa, como foi trazido pela Suzy, ele é um guia para o seu caminhar acadêmico, né, para o seu desenvolvimento. E é importante que você coloque todas as informações lá no projeto, né, toda a sua articulação com muita clareza. E a sua apresentação também com clareza. A gente estava conversando antes do seminário, né, a gente estava trocando figurinhas de como foi as nossas entrevistas, como foi a nossa prova oral. E teve prova oral que foi assim, de 5 minutos, e teve prova oral que foi de 15 minutos. Então, assim, de 5 a 15 tem esse poder de síntese de dizer a que você veio com o seu projeto. Eu estou aqui porque eu quero fazer um trabalho sobre X, P, T, I, O, parará, parará, e colocar isso de uma forma muito direta, clara, concisa, porque a banca quer isso, né? Que a gente tem essa desenvoltura quanto àquilo que a gente mesmo produziu, quanto àquilo que a gente escreveu. Com relação à bibliografia, a gente já mencionou um pouco, né, sobre isso. Sobre a estrutura. A prova ela é uma etapa fundamental do processo e é estruturada para avaliar a capacidade de todos os candidatos e candidatas em articular o projeto com a bibliografia. A duração é de 30 minutos, repito. Não quer dizer que você vai ter que apresentar em 30 minutos, a banca vai te arguir ali por volta de uns 20 minutos, vai fazer as perguntas sobre o seu pré-projeto, sobre a viabilidade de execução desse pré-projeto, sobre a ligação do seu problema de pesquisa com a linha que você escolheu, né? Tudo isso vai ser questionado. Sobre a prova, ela é em formato presencial. Então, é importante que vocês, candidatos e candidatas, estejam atentos tanto ao cronograma quanto à página do programa, com todos os resultados de cada etapa do processo seletivo. Não chega nada por e-mail, não chega nada no celular, de mensagem, nada. Todas as informações são de responsabilidade de consulta na página do programa. Então, é importante que fique atento a isso. Só voltando aqui na questão do formato presencial, só quem pode, eventualmente, estar em formato online é um membro da banca. Isso o edital garante. Agora, quem vai fazer a prova, no caso os candidatos, precisam estar presencialmente, no local, na hora marcada, para fazer a apresentação do seu pré-projeto e participar da entrevista. Mais uma vez reforçando, né, os horários e locais das provas vão ser divulgados lá no site do programa.
critérios de avaliação. A prova oral tem seus critérios, assim como tem a avaliação dos projetos com os devidos critérios, que são rigorosos, e todos esses critérios são estabelecidos justamente para que seja verificada a qualidade do seu pré-projeto e bem como da sua desenvoltura para a apresentação e defesa desse pré-projeto. É importante, um dos itens primordiais é que você tenha muito domínio daquilo que você já escreveu, sobre a metodologia, sobre os objetivos, de ter ali, se for o caso, quantificações, né, de colocar na justificativa por que esse projeto é importante, né, que lacunas ou lacuna ou intenção tem para ser preenchido ali naquele momento, nessa situação em que você está trazendo essa proposta de pesquisa, essa proposta de trabalho. Tem a pontuação. Então, assim, o que eu sugiro para vocês é que leiam o edital e verifiquem ali, anotem todos esses itens com muita presteza, porque a hora que chegar a avaliação, todos os questionamentos vão ser feitos com base nesses critérios. Então, eu lembro quando eu fiz a minha prova, uma das questões que foi feita foi com relação ao fato de eu ter citado Diana Taylor no meu pré-projeto. Por que eu tinha citado Diana Taylor? Por que eu estava trazendo ali aquela conceituação? Aí eu fiz a defesa disso, pontuando e detalhando tudo aquilo que a banca havia me perguntado. Sobre a realização da pesquisa, se tem possibilidade ou não. Não adianta a gente querer fazer 1.200 coisas se a gente só tem 2 anos para fazer um mestrado. Se a gente tem 300 mil coisas para fazer ali no cronograma, foi colocado, mas será que consegue fazer isso tudo dentro desse prazo de 4 anos? Então, isso tudo precisa ser colocado. Você vai ser questionado também com relação à sua trajetória acadêmica. Por que você escolheu o programa de pós-graduação em performances culturais? Então, assim, isso tudo vai ser questionado e aí você pode já preparar um textinho e ir para frente do espelho, ler assim, para ir já perdendo o medo, se tiver, né? Porque tem gente que é muito desenvolta, tem gente que já tem uma experiência de falar em público, mas tem gente que tem essa inibição, né? Enfim, o desempenho, tanto na arguição, né? Durante a arguição, ele é crucial. Então, vai ser avaliada essa sua capacidade de argumentar, de articular, de colocar ali respostas coerentes e bem estruturadas, né, para poder convencer a banca de que você é um candidato apto a estar conosco no programa. E o diálogo com a conceituação do campo, porque se o seu projeto vem ali dialogando com as performances culturais, dialogando com as linhas de pesquisa, ou no caso, com a linha de pesquisa que você escolheu na sua inscrição, isso vai contar positivamente para você. Então, é importante pegar o edital, ler a linha de pesquisa. Uma outra coisa que eu acho que é importante também. Lá no site do programa, na página, na guia, lá na aba que fala sobre o corpo docente, cada professor do programa, embaixo do nome dele, tem um íconezinho com o Lattes de cada um deles. Às vezes tem o Lattes, às vezes tem o OCID. Então, assim, dá para você ir lá, clicar e ver o que esse professor faz, o que ele já produziu, se tem diálogo com o seu campo de pesquisa. Então, assim, você pode investigar a vida e ainda tem o e-mail desse professor. Às vezes você tem já o WhatsApp dele, facilita a vida. Mas se você não tem contato e você viu que aquele professor ali meio que seria uma boa opção de colocar ali como seu orientador, possível orientador, orientadora, dispara um e-mail bonitinho lá, fala que você tem interesse de trocar umas figuras e tudo. E aí, assim, você conhece o professor também pelas produções dele dentro do programa. E a nota final da prova oral, ela influencia diretamente na seleção. Por quê? Se você não alcançar a nota mínima, você não consegue continuar dentro do processo seletivo. O cálculo final é obtida pela média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da banca. Esta média varia de 0 a 10 pontos, refletindo o desempenho total do candidato durante a prova. E os candidatos que obtiverem a nota inferior a 7
na prova oral serão automaticamente eliminados do processo seletivo. Essa regra é estabelecida para garantir a qualidade de seleção dos alunos para o programa. E a nota obtida na prova oral é fundamental para a definição dos candidatos aprovados por mestrado e doutorado. Uma boa performance pode pesar significativamente na decisão final da banca examinadora. Então, gente, é basicamente isso que nós temos. Vou fechar aqui. E agora que nós encerramos essa parte, a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem abrir os seus microfones ou fazer a pergunta lá no chat e a gente vai respondendo. Fiquem à vontade. E a gente espera ter contribuído de alguma forma para dar uma auxiliada dentro do trabalho que vocês terão na organização documental, na construção do pré-projeto e na prova oral, na entrevista. Perguntas? Calma, gente, um de cada vez. Eu acho que vocês viram que não tem a prova escrita, não é? A prova de domínio de conteúdo. Então, essa etapa estará na prova oral. A prova oral a gente vai juntar e é uma entrevista mais prova oral para verificar se você tem entendimento de fato do que você propõe a pesquisar. O Cleomar, sobre a prova de línguas, quem não tem certificado tem a prova ou não? Tem que apresentar? Tem a prova. Nós vamos aplicar a prova de língua estrangeira, está até a data lá no cronograma do edital. Tá? Naturalmente que seria conveniente que as pessoas fizessem antes, para não ficar naquela roda viva de provas. Mas em não tendo a certificação de alguma língua estrangeira, pode fazer a prova de língua estrangeira durante o processo seletivo. Boa noite. Boa noite. Eu sou formada em espanhol. Eu preciso fazer a prova só ou diploma de graduação já serve? Você tem graduação em letras português e espanhol, é isso? Isso. Então, basta você apresentar o seu diploma de graduação. Tá bom. Obrigada. Tem previsto lá no edital que pessoas graduadas na língua estão dispensadas. Pero yo estaré con certeza haciendo tu prova oral en español. Ai, é porque eu não li o edital, minha colega mandou, eu estou assistindo, sim, eu vou tirar a dúvida agora. Obrigada. Tá, tranquilo. Alguém mais? Então posso encaminhar para o fechamento, Marcos? Penso que sim, Cleomar. Tá, então, ninguém tem mais dúvida? Se surgir antes ou depois, pode fazer, se não tem problema. Eu acho que algumas coisas são importantes quando nós decidimos a fazer um curso de mestrado, de doutorado. A primeira coisa é que os cursos têm duração bem curta, de 2 e de 4 anos, respectivamente. Então, não é uma decisão para a vida toda, é uma decisão para 2 ou 4 anos. Tá? Então, não precisa ficar naquela dúvida, eu vou fazer a pesquisa disso ou daquilo. Isso não representa o resto de nossas vidas. Isso é uma pesquisa pontual de 2 ou 4 anos, e depois você vai verificar se convém permanecer ou não. Naturalmente, nós vamos adensar, mas não é raro que pessoas migrem, inclusive de área, façam um mestrado em uma área e doutorado em outra, ou façam um mestrado e doutorado em uma área e tenha uma atuação profissional adversa da própria formação. Então, não é um contrato para o resto da vida, é um contrato de 2
ou 4 anos para que você adense pesquisa sobre um determinado campo, uma determinada área de conhecimento. Diga, Heloene. Eu tenho umas 2 disciplinas como aluna especial do mestrado. Eu posso utilizar no processo, depois que me inscrever e possivelmente ser aprovado, eu posso utilizar essa disciplina como crédito? Pode. Aí que a gente vai ver a carga horária e conteúdo programático, tá? Tá bom. Mas tecnicamente pode sim. Tá, Lígia, eu já te respondi aqui, né? Pode sim, nós vamos aplicar. Bom, então a primeira coisa, vá lá, Ismaley. Isso mesmo, Cleomar. Professor, boa noite. Minha dúvida é a seguinte, eu sou aqui da Bahia e eu queria saber, eu sou formado em letras, português e inglês, e a minha dúvida sempre na questão do processo seletivo para doutorado, já que eu tenho mestrado em letras, é se a área, né, vai ser correlata para que eu possa pedir a licença, né? Porque para eu cursar aí eu vou ter que pedir licença e ficar um período aí. Eu já fico ciente disso. Nesse caso, o PPG-PC, ele é da área correlata à grande área de letras. Geralmente, como eu trabalho no estado e no município, eles orientam que o curso de pós-graduação que o professor faça seja de acordo, né, a área contemple a grande área da atuação do professor, no meu caso, a grande área de letras. E como eu vi, o PPG-PC é de uma área interdisciplinar. Nesse caso, se encaixaria para contemplar a grande área de letras, artes e entre outras? Sim. Isso é uma boa notícia, muito obrigado. Sendo curtíssimo, sim, é a área correlata. O PPG, ele é do segmento interdisciplinar, tá? Mas ele tem aderência exatamente às ciências sociais aplicadas e à grande área de letras, artes, não é letras, literatura e artes. Pronto, muito obrigado, professor. Boa noite. Por nada. Então, e eu acho que tem que haver, não necessariamente um casamento, mas uma instância que você tenha uma proximidade com o objeto de pesquisa para que aquilo não vire uma tortura durante 2 anos ou 4 anos. Quando você escolhe fazer um curso de pós-graduação em nível de mestrado ou em nível de doutorado, é aquilo que você está se lançando para tentar compreender um pouco mais. Então, tenha afinidade, porque você vai ter que ler muita coisa sobre aquilo, e se você não tiver tanta afinidade, isso pode resultar em momentos pouco agradáveis, né? Mas, efetivamente, não é um casamento, não é um processo para o resto da sua vida. Você precisa ter uma afinidade, porque você vai adensar na sua pesquisa, mas você poderá, ao final do processo, mudar de área e dizer, olha, não é isso que eu quero. Eu mesmo conheço várias pessoas que migram de área de conhecimento depois de ter uma formação sistemática em um determinado segmento. Isso nunca foi problema, principalmente em um campo interdisciplinar. Marcos. A dúvida está sendo com relação à questão da entrega dos certificados aqui no chat. E uma outra coisa, Lígia, só te perguntando, você finalizou a gravação ou ainda não? Ainda não. Tá. Quando você finalizar a gravação, ela vai ficar disponibilizada onde? No YouTube? E aí você coloca o link lá, a gente coloca o link lá no site do programa? Não tá no YouTube. Eu tô gravando aqui no meu computador, eu compartilho com vocês ali no chat dos representantes e depois você vê onde vai disponibilizar. A gente sobe então para o YouTube, depois passa o link para o Cleomar colocar no site. Pode ser, Cleomar? Tá bom. Que aí a gente tem a sala gravada, tudo, e quem quiser pode assistir depois de novo desde o início, quem não pegou desde o início. Você pode, por favor, Cleomar, responder com relação à entrega dos certificados de idiomas? Eu estou aqui tentando olhar no edital qual é a data que entrega, qual é a data final de entrega, está lá no quadro. Deixa eu ver se eu localizo.
Provas orais, papapá. Pré-projeto. Língua estrangeira. Data final para envio de certificado, dia 10 de janeiro. E é a mesma data para a realização da prova de língua estrangeira. Então, para quem tem o certificado, entrega o certificado até o dia 10. Para quem não tem, faz a prova dia 10. Jéssica, tudo por e-mail. O e-mail da nossa secretaria. Tá? Se você tem o certificado, envie isso antes, para que não haja nenhum problema, porque dia 10 é o prazo final e a gente está impedido, por força do edital, de abrir a sessão. Então, se alguém não entrega algum documento, não é por recurso que vai conseguir entregar. Tá? E isso é um ponto bastante interessante, que recurso é quando o programa erra, não quando o candidato esquece. Então, se você acha que você teve uma nota que não foi compatível com o seu desempenho ou a sua documentação, aí você lança a mão de recurso. Mas recurso não é para pedir mais tempo para entregar o que você não entregou. Todos esses, entre aspas, recursos serão indeferidos, porque não é espaço para ampliação de prazo ou para correção de qualquer atividade, tá bem? É só quando você achar que foi injustiçado, aí você vai lá, entra com recurso, e uma vez comprovado que houve um erro por parte do PPG, a gente de imediato retifica, corrigimos o nosso erro e atribuímos a nota devida a vocês. Mas só para reforçar também essa questão do idioma, lá no edital também consta quais são os certificados internacionais que são aceitos, né, dentro da prova. No caso do inglês, tem o TOEFL, tem os IELTS, né, e tem o da Universidade de Cambridge, que é um certificado que não vence. Tem o DELI, que é de espanhol. Enfim, lá tem tudo especificado quais são os certificados que são aceitos dentro da prova para não precisar fazer a prova de idiomas. Então, é só revirar aí nas coisas, se achar. Os certificados do CASLI também são aceitos, né, Cleomar? Do CASLI. Do CASLI. Aqui da UFG. Da UFG. A Jéssica quer falar, mano. Oi, gente, boa noite. Vou falar rapidinho. A minha dúvida do certificado ainda, eu acabei enviando um e-mail para o programa, vocês já responderam sobre a questão da validação, porque eu tenho um de Santa Catarina. Daí eu já estou nesse processo de fazer, né, a prova no sábado. E aí, porque eu estava fazendo um outro programa que eu tinha que enviar logo na inscrição a especificação também. Por exemplo, eu já tenho de inglês, mas estava faltando de espanhol. Então, eu tinha que colocar abaixo do de inglês que eu estou no processo de fazer, né? É necessário fazer isso também, nessa entrega de documentação? Jéssica, é bom sim, tá? Faça isso para que a gente não tenha dúvida se você fará ou não a prova. Porque, naturalmente, quando a gente recebe os pedidos de inscrição, e se a gente tem todos os certificados de língua estrangeira, nós não vamos produzir prova para ninguém fazer. Então, a gente já é instruído sobre quantas provas serão aplicadas e de que idiomas serão aplicadas. Então, por favor, bote lá para que a gente esteja informado. E foi muito bom você lembrar, Jéssica, eu acho que eu que respondi ao seu e-mail. Para quem já fez prova em outra universidade federal, a aprovação também é validada, tá? Então, tem um prazo específico de validação lá, de caducagem do certificado de aprovação, mas nós também podemos aproveitar, e foi o caso da Jéssica, de fato, ela tinha feito já o processo seletivo em outra instituição, fez a prova, teve a aprovação, e nós acatamos o certificado.
Só para informar, pelo caso, ele não dá mais esse ano, viu? Hoje foi o último dia de prova, não dá mais para fazer prova para ter certificado pelo caso desse ano. Agora só ano que vem, porque já passou o prazo. Eu acho que são 4 vezes por ano que o Centro de Línguas aqui da UFG promove essa prova. Sim, 4 vezes. Essa foi a última agora. A inscrição foi até acho que dia 31 de outubro. Uhum. Mãozinha levantada. A Jéssica, isso que a Jéssica falou, já que você alertou, né, Marcos, que não tem mais como fazer pelo CASLE, o de Santa Catarina é bem acessível. Você consegue agendar semanalmente, assim, para quem não conseguiu fazer, dá para agendar semanalmente, de uma semana para outra, você faz o agendamento. E é uma prova também, tem todo um rigor, mas ele acho que tem um fluxo muito grande, né, de solicitações, então ele tem prova toda semana. É bem prático, assim, de fazer. Muito bom. Lembrando que o necessário para o curso é suficiência, não é proficiência. Então, a régua é um pouquinho mais baixa, porque você não precisa ter um nível avançado de língua estrangeira, você precisa ter um instrumental para poder ler um texto e compreender. Sim, se você já fez ano passado, tá valendo. Ismale. Como é? Ismale. Gente, mais alguma dúvida? Andréia, nenhuma duvidazinha, Andréia? Vocês sanaram todas, vocês foram ótimos. Essa turma aqui é muito eficiente, Andréia. Foram ótimos, né? Sheila, alguma dúvida? É só essa questão do CASLE aí, então tem que fazer novamente. Não, se você fez... 2022. 22, veja lá a data. No edital, qual é o prazo, Marcos, do edital? São 2 anos para o CASLE? Sim, eu acho que são 2 anos. 2 anos. Que caduca. Suzy, você falou de Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina? É o Centro de Línguas. É o Centro de Línguas. Uhum. E eu posso tentar recuperar o site e deixar disponível em algum lugar. Não sei se pelo WhatsApp, né? A gente pode enviar, mas assim, é o Centro de Línguas mesmo, da instituição federal. E aí você agenda. Aí você fizer a busca, Centro de Línguas Santa Catarina Federal, assim, aí eu acho que você vai sair lá. Olha, vai dar certo. Eu fiz agora, fiz essa semana. Se puder fazer antes, faça. Porque já não tem aquela tensão de estar preparando para prova oral, mais prova de língua, mais isso, mais aquilo. Pensei, se não passar agora no CASLE, vou tentar em Santa Catarina. Tá certo, obrigada. Vai dar certo. Jéssica, mais alguma dúvida? Olha aí, a Onira já colocou ali qual é o link. Essa Onira vai ser nossa representante emérita. Não vai sair nunca dessa representação. Ismale, você tem alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo aqui. Sobre o certificado do idioma já tá ok. A prova oral é obrigatoriamente presencial, né? No caso, eu tenho que ir para Goiânia, mas eu estarei aí. Isso. E chegue no horário, não chega atrasado não, senão você não faz. Pronto. E por falar no atraso, realmente eu acabei entrando aqui tarde, porque cheguei tarde do trabalho, e queria saber se vai estar disponível para a gente ver, porque eu queria o contato também, né, dos professores, conhecer um pouco mais o programa.
Além do Lá na IDA, né? página tem todos os contatos de todos os professores, tá? Só não está distribuído por linha de pesquisa, porque, como eu disse, as linhas foram alteradas e somente ano que vem nós faremos a reordenação por linha. Pronto, tá certo. Muito obrigado, professor. A última terminou seu cardio? A última pergunta aqui sobre quem fez a prova de mestrado, mas a minha eu entrei, que foi em 2019, né? Já caducou. Já caducou, certo. Tem período de validade, tá? Uhum, tá. Eloene, alguma dúvida? Não, tranquilo. Você perguntou se eu tinha terminado o cardio? Eu perguntei porque eu acho que foi você que abriu a câmera e estava na academia, não foi? Foi, desculpa. Sem nenhum problema. Foi mal, gente. Mas eu desliguei rápido quando eu percebi, gente. Foi sem querer. Rosilene, dúvida? Não, muito obrigada. Foi bem esclarecedor aí o seminário de vocês. Muito obrigada, só agradecer mesmo. Eurim, alguma dúvida? Só a cabeça mil agora com as possibilidades da escrita aqui, do pré-projeto. Mas, no mais, foi bem esclarecedor. Muito bom, obrigado. Maravilha. Nadmilia. Dúvida? Gente, não, foi tudo esclarecedor. Eu peguei o bonde andando, mas agora é sentar e começar a organizar o texto e ler o edital, né? Não é isso que vocês falaram. Obrigada, viu, gente? Foi muito bom. Bom, em nome da coordenação, eu coloco toda a equipe composta pela secretária e por mim à inteira disposição para eliminar qualquer dúvida que tenha daqui até o final do processo. Nós temos o dia 29 como prazo para as inscrições. A nossa secretaria trabalha em horário comercial, tem respondido e priorizado exatamente essas dúvidas. Vocês precisam pedir a GRU para o pagamento da taxa de inscrição, então não vá deixando isso para o final, não. Vão se organizando e já fazendo as solicitações devidas, para que isso não fique só no último dia, tá bem? E eu espero ver a todos vocês, inclusive Onira, ano que vem no curso. Né, Onira? Mesmo adulta, Onira, espero vê-la em 2025 sempre aqui junto à nossa equipe. Onira, você tá arranjada, hein? E olha, só para finalizar, quero agradecer a organização do Marcos, Onira, a Suzy, a Lígia. Foi uma atuação brilhante. Eu acho que isso coloca vocês mais próximos também da estruturação do curso. Então, muitíssimo obrigado pela organização e pelo convite de estar aqui com todo mundo, que foi muito agradável. A gente quer agradecer a você, Cleomar, pela presença conosco aqui, por ter topado essa iniciativa de fazer o seminário. Agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco nesse momento. É a primeira vez que a gente faz essa iniciativa. E só a última dica que eu tenho para dar para vocês. Os textos que são sugeridos no edital, eles estão disponíveis na internet em PDF. O que é um pouquinho mais trabalhoso de achar é o livro da Diana Taylor, o Arquivo Repertório, porque a editora da UFMG não produz mais ele. Ele não foi um livro reeditado, então ele só está em formato digital. E algumas cópias que estão em formato digital, elas estão assim com uma leitura bem complicadinha. Mas dá para, se garimpar, consegue achar em PDF legal para ler os textos todos, tá bom? Boa sorte para vocês. A gente espera encontrar vocês nos corredores, nas disciplinas, nas reuniões do programa. E boa sorte para todo mundo, gente. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado. E eu dou por encerrado esse seminário. Bati o martelo. Tchau, gente. Muito obrigado.